Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Desde já eu peço a Deus para que possa te abençoar e que possa conceder tudo aquilo que você almeja no seu coração. Queridos, eu vou começar uma série de 3 mensagens, na qual eu vou falar sobre o profundo de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas que muitas vezes nós não compreendemos. Está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente e, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Queridos, depois eu vou ler mais, né? No próximo vídeo eu vou ler a outra parte do versículo, mas é só para nós entendermos. O profundo de Deus. Essa história aqui está contando a história de Ezequiel, um homem que era um profeta de Deus, um homem que conseguia ver o futuro, um homem que falava com Deus, um homem que estava à frente do seu tempo. Mas de acordo com o relato de Ezequiel, ele era um profeta que andava em terra seca. A Bíblia relata que do versículo 1, né, do versículo do capítulo 1 do livro, por inúmeras vezes, Deus sempre mostrou Ezequiel ao lado do rio Quebar. E o mais interessante é que eu acho que ele não compreendeu o que Deus estava querendo falar com ele. Deus não estava querendo que ele ficasse à beira do rio. Deus estava querendo que ele provasse daquela água do rio. Deus queria que ele sentisse o frescor do rio. E aí Deus, né, mostrando para ele em inúmeros versículos, Deus envia um anjo para que o anjo possa ter um cordel de medir e fazer com que ele entre ali dentro daquele rio. E nessa entrada no rio, tem 3 pontos no qual eu vou ressaltar durante essa série de 3 mensagens, no qual Deus está querendo para as nossas vidas. Porque Deus te chamou para uma profundidade com Ele. Deus te chamou para ter uma experiência com Ele. Deus não te chamou simplesmente para que você ficasse nos bancos. Deus não te chamou para que você ficasse numa vida monótona. Muito pelo contrário, Deus te chamou para que você tivesse uma vida agitada. A Bíblia fala em Gênesis 1 que o Espírito Santo, ele estava no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma vazia, e o Espírito Santo parava por sobre a face das águas, a face do abismo. É interessante saber disso, por quê? Porque ele pairava sobre as águas, ele deixou o céu e veio para um lugar onde tinha movimento, porque Deus gosta de movimento. Deus não te formou, Deus não te criou e nem te chamou para que você ficasse parado. E aqui relata que o anjo mediu 1000 côvados. 1000 côvados é o equivalente assim, a mais ou menos 500 metros. Mediu 500 metros rio adentro e falou: filho do homem, venha. E aí Ezequiel, depois de tanto tempo ficando à beira do rio, ele resolveu ir, ele foi. E aí a Bíblia relata que quando chegou nesses 1000 côvados, nesses 500 metros, a água dava pelos tornozelos de Ezequiel. Vamos tentar entender. Queridos, a água está nos tornozelos, simboliza raízes. Deus não quer que nós perdemos as nossas raízes. Isso é muito sério, porque hoje a igreja está cheia de modismo. Hoje a igreja está cheia de coisinhas que Deus não quer que nós perdemos as nossas raízes. Toda boa construção, toda boa edificação, ela só será boa se a raiz for boa. Então, nós não podemos esquecer as nossas raízes. E aí eu quero falar isso contigo nesse vídeo aqui. Por quê? Queridos, as suas raízes, de onde você veio? Tem pessoas que eles já não conseguem mais compreender qual é a sua raiz de tantas, igrejas que eles vão passando, de tantos segmentos que eles vão passando, eles já não sabem mais qual é a raiz. Tem pessoas que já não conseguem nem lembrar mais qual foi o pastor que o batizou, não sabe nem qual foi a igreja que ele se converteu, porque ele vai pulando de galho em galho e esquece as suas raízes. Você precisa compreender que você tem raízes. Existe um outro lado de pessoas que eles, eu sempre falo, vou falar de pastores, Quando começou, os pastores faziam visitas, iam na casa daqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas, mas mais simples, aquelas pessoas que realmente estavam necessitadas. Só que a igreja cresceu, o pastor cresceu, e aí esqueceu as raízes.
Eles esqueceram que o que mantém a igreja são as raízes. Eu não estou falando só na raiz espiritual, estou falando na raiz da própria igreja, dos membros da igreja. São aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas que começaram a igreja, são eles que mantêm a igreja. E muitas vezes nós esquecemos isso. Chega hoje uma moda nova na igreja, a juventude chega atacando hoje de parede preta, né? Chega atacando de coach, chega atacando de worship, né? Worship. Então, começa a levar para o outro lado, esquece as raízes. Aqui, quem fundou a igreja, filho, não foi vocês, não. Foi os irmãozinhos, sabe? Foi aquela irmãzinha do ciclo de oração. Sabe quem fundou a igreja? Foi aquelas pessoas que andavam quilômetros e quilômetros para ir na igreja. Sabe quem fundou a igreja? Foi aquelas pessoas que não tinham nem ruas pavimentadas para ir na igreja, mas elas iam. Aí hoje chega uma galera, eles querem mandar na igreja. Eu não estou aqui para criticar como que está a sua igreja, não é isso. Eu estou querendo só mostrar que nós não devemos esquecer as raízes. Então, algumas pessoas, a igreja tem esquecido as raízes, tem esquecido de como elas começaram, onde elas começaram, de que forma elas começaram. Estamos deixando as nossas raízes morrerem. Olha só, Hebreus 13:8 fala assim, ó, que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e será eternamente. Jesus é o mesmo das raízes. O evangelho que está sendo pregado hoje, queridos, está deixando de ser raiz. Hoje, poucas pessoas estão apresentando a cruz. As pessoas estão apresentando primeiro, né, uma autoajuda para depois mostrar a ajuda do alto. É diferente. A raiz, o crente raiz, ele apresenta primeiro a ajuda do alto. É do alto. Ah, pastor, então a autoajuda. Não é isso que eu quero dizer. Precisamos de tudo, mas precisamos de compreender que nós precisamos das nossas raízes, é de Cristo, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, que muita gente tem deixado de pregar. Hoje nós chegamos numa igreja, parece que nós não estamos no banco de uma igreja, estamos no divã. Colocamos alguém para pregar e a pessoa vai com aquela mensagem coach. Não tenho nada contra coach, mas eu acho que igreja é lugar de pastor. Igreja não é lugar para nos motivar em outras áreas que não seja no cristianismo. Você pode até não gostar do que eu estou falando, mas infelizmente é isso. Se nós perdemos as nossas raízes, o evangelho vai se comprometer. E diga-se de passagem, o evangelho está comprometido, porque as raízes foram perdidas. Hoje é um modismo na igreja que ninguém merece. É uma coisa complexa. E eu não estou aqui para criticar, mas eu estou aqui para falar a verdade, falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, se você quer provar o profundo de Deus, é isso, querido. Saia da beira desse rio, saia das margens, saia da tangente, saia da margem, vai para o profundo de Deus. Ezequiel entrou 500 metros dentro. Enquanto ele estava lá brincando, lá na beirinha do rio, enquanto ele estava com a águazinha no tornozelo, o anjo mediu mais 1000 côvados e falou, opa, vem cá. Mas isso é o tema para a próxima mensagem. Então, eu te aguardo aqui no próximo vídeo e eu creio que Deus vai falar nos nossos corações de uma maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.